Olá a todos, bem-vindos ao Fighter e o Careca, quinto episódio desta feita com João Oliveira Ferreira, Joff, grande Joff. O Joff é, para quem não sabe, neste momento pivô da CMTV, já trabalhou na SIC, já tem uma longa carreira jornalística, é uma cara muito conhecida. Não é uma voz muito conhecida, estranhamente, porque nós estávamos aqui exatamente antes de começar a falar da voz dele, que ele está com uma voz meu, muito Não, mas isto é radiofónica. aqui do áudio, não é? É aqui dos efeitos especiais. Mas sabes que eu tenho muitas pessoas que me conhecem muito pela voz. Ok, ok. Olha, acontece muito, por exemplo, antes de começarmos aqui a gravação, estávamos a falar nas maratonas, não é? Quando eu estou a correr em provas, o pessoal quando está a correr vai sempre falando, não é? E há montes de pessoas que me conhecem muito pela Pela voz. voz, assim que te ouvem. É, Então isso quer dizer, vais a é. correr e de repente estás a falar ali com a pessoa do lado que nem conheces de lado nenhum. Isso é uma das coisas mais bonitas da maratona, não é? Ah, é? Ok, Tu ok. fazes sempre uma prova a conversar com o pessoal, não é? Ok, Eu, a ok. última corrida assim que fiz um bocadinho mais a sério, que foi a meia maratona do Porto, Uhum. que foi em setembro de 2019, parece que foi uma eternidade. Comecei a correr sozinho, portanto não conhecia ninguém, que tinha só ali duas ou três pessoas conhecidas na partida, mas depois comecei a andar um bocadinho mais depressa e esse pessoal, meu amigo, ficou para trás. Porque as maratonas têm uma camaradagem muito. Uma das belezas da maratona é a camaradagem que se cria. Então eu comecei a correr, andava para ali nos 5 minutos por quilómetro, 5 minutos e meio por quilómetro, mas a certa altura comecei a ficar muito cansado. E eu estava perto de um grupo de velhinhos, sem qualquer ofensa na palavra velhinhos, não é? É muitíssimo melhor forma do que eu. E eu corri essa maratona com uma camisola do Futre, do Atlético de Madrid, que ele me Sim. ofereceu, e portanto, ainda para mais no Porto, não é? Portanto, o pessoal meteu-se muito comigo, e vai ao Futre e tal, e esses velhinhos também. E eles depois começaram a perceber que eu comecei a ficar cansado e comecei a andar mais devagar, não é? E eles não me deixaram. Então chegaram-me a empurrar pelas costas para eu manter sempre aquela passada. Passada. Bom, resumindo e concluindo, com a ajuda deles eu consegui bater o meu recorde numa meia maratona, não é? Espetáculo, meu. Mas aí também me conheceram pela voz, que é engraçado, não é? Ok, Portanto, o tipo ok, está a ok. correr, não é? Estás sem fato, sem gravata, não é? Despenteado, com água por cima do cabelo, não é? E aí também me conheceram com voz, pela voz. Tu, quando eras miúdo, começaste na rádio, né? Estavas aqui também a falar Eu das rádios comecei nas piratas. rádios, claro, então é uma das minhas paixões, uma das grandes paixões da minha vida é a rádio. Eu comecei nas rádios, no boom das rádios piratas, não é? Portanto, eu É, ainda tinha. te lembras dos nomes? E comecei. Não, eu trabalhei para aí em 9 rádios, Ok. portanto. Mas comecei. Eu vivia na Amadora e estava na Amadora. E na Amadora, não sei bem porquê, houve um boom de rádios piratas, assim, uma coisa fantástica, não é? Onde começaram pessoas como o Jorge Gabriel, o meu Uhum. querido amigo Jorge Gabriel, o Nuno Santos, enfim, uma data de pessoal. E, e como é que eu comecei a fazer rádio? Uma coisa muito gira. Eu era completamente louco pelos YouTube. Ok. E em 1986, portanto tinha bem, uns 16 anos, não havia fronteiras abertas, não é? O pessoal para passar para a Espanha tínhamos que ter uma folha de papel timbrado de 25 linhas, com autorização dos pais, na fronteira parávamos, não é? Éramos revistados às vezes, ok? Com que idade é que foste? Com 16, tinha 16. bem uns 16 anos. E fui ver a Madrid um concerto dos U2, e na altura em Portugal não existiam concertos, não é? Os concertos chegaram, bem, 10 anos depois, É. em 90, não é? Na década de 90. E foi com um grande amigo meu, que era o Jorge Vox, por causa do Bono Vox, sozinhos os dois a Madrid, tínhamos a mesma idade, ver esse concerto dos U2, que era um festival qualquer de rock em Madrid, em que nós vimos num dia, no mesmo concerto, no estádio do Atlético, U2, UB40 Ok. e Pretenders. Ok. E a banda de abertura era uma banda que na altura não era conhecida, depois começou a ser conhecida cá em Portugal, que eram os La Union, Ok. que eram os chutes e pontapés deles, não é? Com um Uhum. som muito, muito fixe. E portanto, naquela altura, com 16 anos, ires ver um concerto desta dimensão, aquilo demorou para aí umas 4 horas ou 5, foi assim uma loucura. Ainda para mais a Madrid, portanto, nós quando voltámos, e conseguimos sacar uma baguete, não Sim. é?
do Larry Muller Jr., não é? Do baterista dos U2. E, portanto, quando chegámos, éramos os heróis. Ele atirou para o público? Ele atirou para o público e nós apanhámos, ok? Pronto. Aliás, até apanhámos as duas, mas a primeira fomos completamente, quase que esmigalhados pelo pessoal todo. E o Jorge, que foi ele que agarrou as duas, a primeira vez largou-a. A segunda conseguiu agarrar, mas escondeu-a. Okay. E disse, já não tenho nada e tal. E pronto. Ele ainda tem aquilo emoldurado lá em casa e aproveito para dar aqui um abraço ao meu querido amigo Jorginho. E então, quando chegámos, éramos os heróis do liceu, não é? Pronto. E fomos entrevistados numa rádio pirata, na Amadora, que era a rádio Altomira, que ficava no Casal da Mira, lá, alguns na Amadora, não é? Pronto. Que nesta altura era uma coisa assim muito... Não tem nada a ver com o que é hoje o Casal da Mira. Não, claro que não. Nada que se pareça, não é? Era quase campo, não era campo? Era quase campo. E o dono da rádio gostou tanto de nós, não é? Quando nós fomos lá ser entrevistados. E como o Jorge também gostava de rádio, então fomos convidados para começar a fazer rádio aí. Okay. Então o que é que fazíamos? Fazíamos as madrugadas, que era para aí da meia-noite às 6 da manhã. Acho que era ao fim de semana que fazíamos 2 dias por semana. Em que nos divertíamos à brava, não é? Pronto. Okay. Porque aquilo na altura era uma rádio quase só ali para aquela zona, não é? Mas o pessoal o pessoal das pastelarias assim começava a fazer bolos, vinham-nos entregar caixas de bolos, com leite, era assim um ambiente muito... E acontecia muito depois... andares na rua e haver alguém que dissesse vocês... Não, nessa altura não. Até porque eu estive naquela, depois comecei a fazer uma coisa mais a sério, porque era de facto assim uma paixão muito, muito grande que eu tinha. E quando vou para a universidade, tinha para aí uns, 20 anos, quando entro na universidade tive a oportunidade de começar a trabalhar a sério, pago, não é? Portanto, a receber na Rádio Mais, que na altura era uma rádio local na Amadora, que ganhou uma projeção brutal, não é? Onde estava o Jorge Gabriel, que foi aí que eu comecei a trabalhar mesmo com ele. E lembro-me perfeitamente de ter ido ter com a minha mãe e dizer-lhe assim, ao Lila, que era a maneira como eu tratava a minha mãe: olha, eu entrei agora este ano para a universidade, mas não quero ir para a universidade, pelo menos para já, porque eu tenho que ir atrás aqui da minha paixão, não é? Pronto. E tinhas entrado em quê? Eu tinha entrado em Relações Internacionais, que foi o curso que eu acabei depois, não é? Passado muitos anos, não é? Já tinha uma filha quando acabei o curso. Mas nunca chumbei, só que demorei 10 anos a fazer o curso. Pronto. E então fui atrás da minha paixão, comecei na Rádio Mais e deslumbrei-me com aquilo, não é? Pronto. E a partir daí andei sempre de rádio em rádio, nunca consegui chegar a uma rádio grande, que na altura era a Antena 1 e a TSF. Estive quase uma vez a entrar para a Antena 1, mas depois não consegui. E até que fui parar a SIC, não é? Pronto, mas quer dizer, mas a rádio é uma paixão, não é? Portanto, eu desde os 16 anos que faço rádio. E como é que vais parar a SIC? Vou parar a SIC porque eu tenho um cunhado meu que é fundador da SIC, era editor de imagem na RTP e foi fundar a SIC. E depois, na altura, tanto assim que estava a arrancar, acho que foi em 92, já não me lembro, foi 94, 92. Depois eu entrei em 94 para a SIC. Mas quando a SIC arrancou, eles precisavam de editores de imagem, portanto, que são aquelas pessoas que montam as imagens nas reportagens da televisão. E ele perguntou-me se eu não queria ir. Eu disse-lhe, não, olha, Carlinhos, obrigado, eu não quero ir. A minha onda é mesmo jornalismo, portanto, e era assim um ordenado... Carlos Pedro Dias, exatamente. Para quem também, olha, fica um abraço. E um abraço e um beijinho para o Carlinhos. E depois eu disse que não é a minha onda, eu quero mesmo jornalismo. E era assim um ordenado, para a altura, assim, absolutamente estratosférico, não é? Pronto. Foi uma coisa que a SIC fez quando entrou, os ordenados e bem, aumentaram muito, não é? Os ordenados do pessoal ligado à televisão. E eu não quis. Mas depois houve a oportunidade de ir fazer um estágio mesmo como jornalista para um programa absolutamente fantástico que era Os Donos da Bola. Na altura quem estava à frente desse programa era o Jorge Schnitzer. E eu fui estagiar para lá. Apesar de eu na altura nem gostar assim muito de desporto, estava mais numa onda de política internacional, enfim, essas coisas. Mas comecei a ir para lá estagiar.
e o pessoal da rádio que já tem experiência, a adaptação do pessoal da rádio à televisão é muito mais fácil do que o pessoal do jornal, não é? Pronto. E o estágio correu bem e fiquei na SIC. Depois ainda tive 1 ou 2 anos em que estava na SIC e na altura na Rádio Capital, que foi a última rádio onde eu estive. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Portanto, saía da SIC para aí às 5 da tarde, atravessava a ponte, sempre com aquele stress todo do trânsito, porque tinha que ser pivô do jornal lá da rádio para aí do jornal das 7, que era um jornal grande, e ficava na rádio das 7 até à meia-noite ou até à 1 da manhã. Mas pronto, o pessoal quando é novo consegue trabalhar assim muitas horas seguidas. E ainda fiz isso para aí 1 ano ou 2 e depois fiquei na SIC a tempo inteiro. Mas quer dizer, a rádio é a minha paixão e gostava de me reformar na rádio. Portanto, este estúdio que vocês têm aqui, que é um estúdio muito cool, sabe-se lá, quando eu me reformar, se isto, entretanto, já não tem. Já falta pouco para isto ter aqui. Para se montar aqui uma rádio, não é? Sim, quer dizer, falta Tem 10 anos para. Okay. Como é que se chama aqui o nosso homem do. É o Mendes. Tens 10 anos para preparar aqui a chafarica. Eu, entretanto, reformo e venho para aqui fazer uma perninha. E, entretanto, estavas na SIC como jornalista, não é? Uhum. E eu recordo-me de ter tomado conhecimento da tua pessoa quando era miúdo. Uau, isso é uma honra. Pá. Não. Foi quando era miúdo, porque tu fizeste uma grande reportagem que se chamava Agonia, não é? Nós falámos disto também aqui um bocadinho antes de começarmos. E eu lembro-me que foi algo que, quando eu era miúdo, me agarrou pela sua crueza. É? Foi uma coisa muito... É a recordação que eu tenho, e atenção que eu nunca mais vi essa reportagem, e até tenho curiosidade em voltar a vê-la, mas ainda me recordo de algumas imagens. É natural, foi forte. E isso foi em que ano? É que tu... Essa reportagem foi em 2001. 2001. Em janeiro de 2001. Faz sentido, eu tinha 16 anos. A primeira reportagem, porque nós depois, 5 anos depois, fizemos outra. Mas pronto, essa reportagem foi bonita. E o que eu te queria perguntar era o que é que te levou a fazer essa reportagem? Se foi um motivo exclusivamente jornalístico ou algo mais? O Pedro, não é? O Pedro 14, que era o rapaz com quem eu fiz essa reportagem, era meu amigo de infância, não é? Portanto, era muito meu amigo, ainda hoje é muito meu amigo, portanto, eu já o conheci há muitos anos, não é? E a minha geração, portanto, eu tenho 49 anos, o pessoal da minha idade foi dilacerado pela heroína, que foi um fenómeno transversal que varreu toda a gente. Exatamente. Pessoal com boas famílias, com amor dos pais, pessoal sem amor dos pais, ricos, pobres, com instrução, sem instrução, foi algo absolutamente transversal. Eu ainda me sinto parte dessa geração. E que varreu muito o meu grupo de amigos alargado, não é? Alargado e sem ser alargado, não é? O Pedro era um amigo meu muito próximo e ficou completamente agarrado, não é? Portanto, dependente de heroína durante 10 anos. E tal como muito pessoal nessas situações, tentou várias vezes sair da droga, mas não conseguiu, não é? Portanto, estava uns dias sem se drogar, depois recaía, uns meses recaía. E ele, mais ou menos, por volta dessa altura, eu tinha estado em Timor antes. Eu passei o milénio tanto de 99 para 2000 como enviado especial da SIC em Timor. Estive lá 3 meses, também maravilhosos. Isso foi em período de guerra? Eu entrei com as forças das Nações Unidas em Timor, sim. Okay. Eu, quando cheguei a Dili, Dili estava a arder, não é? Portanto, não havia uma única casa, não havia, mas já lá vamos, ok. E, portanto, mais ou menos por volta dessa altura, para aí em 2000, ele pede-me para fazer uma cura, mas na minha casa. Ora, eu nessa altura vivia numa casa alugada com a Rita, que era uma casa muito pequenina, portanto tinha só uma sala, um quarto e uma cozinha, ali em Oeiras. E portanto não tinha mínimas condições para fazer isso, não é?
Mas realmente foi uma coisa que sempre me fez muita confusão ver amigos meus, pessoal saudável, que fazia desporto, como eu, alunos brilhantes, que de repente ficaram completamente dependentes de heroína e que poderiam sair da droga por um ato de vontade, não é? Mas não sei. Mas não conseguiam sair. Pá, isso sempre me fez uma confusão brutal, até porque eu vi a vida deles a ser destruída, sem contar com o pessoal que morreu, com o pessoal que foi preso porque começou a roubar, não é? Claro. Pronto. Aqui na linha de Cascais houve muita gente a sofrer com isso. Eu sei porque os Sim, meus pais são aqui, daqui e tenho alguns casos na minha família e de amigos próximos da minha família que também pois, era uma coisa sofreram bastante transversal. com isso. Era, eu não morava é? no Monte Abrão, a minha vizinha, os nossos vizinhos da frente, tinham uma filha que morreu com Claro, uma overdose. era um horror. Era um Aliás, ainda horror. hoje a filha dessa rapariga chama aos avós pais, que era o que acontecia a uma data de Claro, gente, que claro. os filhos acabavam por... E aquilo foi mesmo mau. E eu sempre tive essa onda na cabeça, não é? Portanto, aquilo sempre me fez uma confusão enorme. Porque é que o pessoal, por um ato de vontade, não queria largar, não conseguia, não é? Que eles queriam, só que não conseguiam largar, neste caso, a heroína. Bom, e ele faz-me este pedido e eu não tinha condições para o levar lá para a minha casa, não é? Eu também nunca tinha passado por uma coisa daquelas que depois passei. Ainda bem que não fiz isso, porque, quer dizer, há pessoal que faz isso em casa, mas pronto, mas é preciso ter, de facto, ali um mínimo de condições. E eu não sei porquê, estou um dia na varanda da minha casa a pensar nisso e lembro-me, epá, vou fazer uma reportagem. Vou fazer uma reportagem. E a quem é que foste apresentar a ideia? E fui apresentar a ideia ao Luís Marinho. Ok. Tanto que na altura era editor de sociedade da SIC. Foi muito antes de ele ir para a RTP, não é? Sim. Eu gosto muito do Luís Marinho e ele ajudou-me imenso na minha carreira. E nós temos que ser sempre agradecidos com as pessoas que nos ajudam. E para além disso, ele como pessoa é alguém que eu admiro e de quem eu gosto. Ele era editor de sociedade. Um grande abraço também para o Luís. E ele gostou muito da ideia, não é? Pronto. E depois acho que na altura ainda falámos com mais algumas pessoas, com mais uma pessoa na SIC. Bom, qual é que foi a instrução dele? Pá, ok, isto é uma ideia muito engraçada, mas quer dizer, engraçada não é a expressão correta, não é? Isto é uma ideia forte, mas nós não podemos fazer isto contigo sozinho em casa a fazer isto, não é? Independentemente do local onde seja a casa, não é? Pronto, nós temos que ter aqui ajuda médica nisto. Claro. Bom, e eu aí na altura não o conhecia de lado nenhum, fui bater à porta do João Golão, que era na altura o homem forte, como ainda é hoje, na altura aquilo era os serviços de toxicodependência e era assim uma coisa, não me lembro agora da sigla daquilo. Era o homem que estava à frente da droga em Portugal, que é um homem absolutamente fantástico, a quem este país deve um reconhecimento, na minha opinião, mais forte daquilo que lhe é dado na realidade. Porquê? Porque o João Golão foi um dos principais obreiros da mudança que Portugal fez, que faz de Portugal hoje um exemplo mundial. Não? O João Golão ainda hoje dá palestras em todo o mundo. Estados Unidos, vários estados dos Estados Unidos. Está em todo o mundo para explicar o milagre português. Porque é mesmo um milagre que consistiu numa coisa, apesar de extremamente complexa, muito simples, que era consumir droga não é um crime. Exatamente. Traficar é. Consumir não é. E quem fosse apanhado a consumir droga com problemas de droga pesados ia a um juiz, que foi a descriminalização da droga, não é a despenalização, é a descriminalização da droga. Quem era apanhado a consumir droga ia a um juiz, e quem tinha de facto problemas graves de dependência, e confrontado com o juiz tinha duas opções. Ou se vai tratar,
ou se vai tratar. Claro. E o João Golão é o obreiro disto, é um dos artífices desta mudança absoluta de paradigma em Portugal, que fez com que o número de dependentes de drogas duras diminuísse brutalmente. E eu agora não estou muito atento a esses números, mas acho que ainda hoje, em relação, por exemplo, à média europeia, somos um caso dos países mais baixos de toxicodependentes por per capita, não é? Do número de toxicodependentes pela população. Portanto, eu não conhecia o João Golão de lado nenhum. Fui-lhe bater à porta, quer dizer, liguei-lhe e disse: olha, passa-se isto, isto e isto. Foi aqui uma colega minha da SIC que me deu o seu número. Nós não conhecemos de lado nenhum. Olha, eu tenho aqui uma ideia que é esta. E o Golão faz assim um silêncio, não é? E diz-me assim: ó João, olha, vem aqui à minha casa hoje. E eu lá fui. E tive uma conversa para aí de 3 ou 4 horas. E no fim dessa conversa, ele diz-me, sem me conhecer de lado nenhum, quer dizer, não é? Pronto, ele arriscou muito, não é? Diz-me: ok, eu vou fazer isso. Eu faço isso contigo, eu ajudo-te a fazer isso. Ou seja, ele disponibilizou-se a ir contigo para casa. Ele não esteve lá na casa todo o tempo, mas ia lá quase todos os dias. E a desintoxicação a que o Pedro foi submetido foi feito de acordo com as orientações dele. Claro. Como qualquer pessoa em casa, se tivesse um filho, ou um irmão, ou uma irmã, poderia fazer também debaixo de indicações médicas, não é? Pronto. O João Golão arriscou muito porque, na altura, os toxicodependentes tinham uma imagem muito negativa, porque estavam associados a roubos, por esticão. Ainda hoje tem um ok? bocado, E, portanto, ninguém sabia bem como é que a opinião pública iria reagir a esta reportagem. E se aquilo corresse mal, termos o principal rosto do combate à toxicodependência em Portugal associado a uma coisa destas, aquilo politicamente podia fazer moça, mas o João não liga nada a essas coisas, é um homem de convicções e teve muita coragem. Bom, consegui que o João Golão quisesse fazer isso, e o próximo passo foi irmos falar com o Rangel, na altura, não é? E o Rangel apoiou a iniciativa, não é? De corpo e alma, não é? Rangel, Como só o Rangel conseguia perceber, não é? Viu logo que poderia ser ali de facto uma história muito engraçada, mas colocámos sempre o foco na pessoa. Nós na altura estávamos-nos a borrifar para a reportagem, se ia ter muita audiência, se não ia, se ia ser boa ou má. Todas as pessoas na altura que estiveram envolvidas naquilo se preocuparam muito com o Pedro, não é? Pronto. E as coisas correram bem. Porque o Pedro, quer dizer, a reportagem vai para o ar no meio de muitas vicissitudes, não é? Aquela reportagem demorou 6 meses a fazer, coisa que hoje em dia é absolutamente impensável. Aquilo custou uma pipa de massa na altura e quando foi para o ar foi um sucesso estrondoso, não é? Portanto, é uma das reportagens mais vistas na televisão portuguesa, na história da televisão portuguesa. E porquê que achas que hoje não se faz isso, novamente, esse tipo de Não, reportagem? Qual é o motivo? é muito difícil tu hoje teres capacidade para poderes libertar pessoas de uma redação 6 meses para estarem dedicadas 6 meses a fazer uma coisa que, no limite, pode ir para o lixo. Não é? E, portanto, nós estamos a falar numa altura em 2000, que eram tempos onde existia muito mais dinheiro nas televisões, não é? Onde as televisões tinham uma estrutura muito mais forte, se bem que a SIC, na altura, comparada com a RTP, era quase uma migalha, não é? Pronto. Mas, quer dizer, hoje em dia, não sei se há alguma redação em Portugal hoje em dia que se pode dar ao luxo de ter uma equipa com algumas pessoas praticamente arredada do resto do trabalho da redação durante 6 meses, dedicado a uma coisa dessas, não é? Sendo que esta reportagem tinha um risco muito grande, não é? Que era, ok,
o Pedro quer fazer a desintoxicação, então mas vamos admitir que ele ao fim de 2 dias vai embora. Isso podia acontecer, não é? E ninguém pode dar garantias de que isso não aconteça, não é? E eu acho que hoje em dia é difícil, na estrutura que há hoje nos mídia, até por causa da crise, da Covid, e não só permitir ter alguém numa equipa, algumas pessoas numa equipa, a investirem 6 meses numa reportagem, não é? Ok. Mas pronto, a história correu bem, acabou tudo bem, e foi um sucesso estrondoso, não é? E aquilo deu uma força brutal ao Pedro, tanto que o Pedro, 2 dias depois ou 3, foi recebido pelo Presidente da República, e todos nós também fomos, não é? Pelo Jorge Sampaio, que foi um momento também muito especial. E o Pedro ainda tem essa fotografia que eles tiraram depois, uma fotografia só os dois, e o Jorge Sampaio escreveu-lhe uma dedicatória na parte de trás da fotografia. O Pedro ainda tem essa fotografia com ele, e portanto ele aquilo deu-lhe muita força, não é? Porque nós tínhamos muito medo de qual seria a reação das pessoas, não é? Porque ele deu a cara, não é? Portanto, ele não escondeu a cara, não é? Portanto, ele no dia a seguir iria ser confrontado com aquilo? com as pessoas, não é? Iria ser identificado, não é? Mas, de facto, foi assim uma reação maravilhosa de toda a gente, não é? Ou de praticamente toda a gente. Porque quando nós fizemos essa reportagem, o Pedro ficou ainda uns 2 ou 3 meses a viver comigo. E nesse dia lembro-me perfeitamente que quando saímos os dois à rua, foi uma loucura. Foi uma loucura, foi uma loucura. Ainda hoje há pessoas que, quando nós estamos juntos, vêm ter connosco a dar os parabéns ao Pedro Olha que fixe. pela força dele, não é? Ainda hoje, portanto, 20 anos, E o Pedro ficou 20 anos mesmo depois, não é? totalmente recuperado. O Pedro Correto. ficou totalmente recuperado, quer dizer, nunca mais teve nenhum tipo de dependência com heroína. Agora não está a atravessar uma fase boa porque ele saiu da empresa onde trabalhava, chegou a uma rescisão amigável de contrato, não é? Isto porque o Pedro trabalhava nos Correios, na central dos Correios, no Marle, no mercado abastecedor. De Lisboa. E, portanto, qual é que era o trabalho dele? Era um trabalho duríssimo, era uma espécie de estivador dos Correios. Portanto, o trabalho dele era carregar e descarregar carrinhas que chegam àquela central dos Correios com encomendas, Ok. e, portanto, estava dias e dias a fazer isto, não é? Regra geral, esse pessoal ali por volta dos 40 e tal começa a ter problemas graves, e ele tem neste momento problemas complicados na coluna, e teve para ser operado, portanto teve de baixa, ainda está de baixa, e neste momento está em casa já há uma data de tempo, e isto com a Covid, pronto, não é? As pessoas vão-se um bocadinho abaixo, e ele está neste momento a passar uma fase não muito boa. Mas quer dizer, problemas com heroína nunca mais teve, não é? Pronto, Boa, não. boa. Isso é ótimo. Ponto final, parágrafo, não é? E Portanto, depois dessa reportagem, Espera aí que eu tenho Força. umas perguntas para fazer que eu gostava de saber, porque para quem não sabe, vamos dizer, quando essas pessoas querem fazer desintoxicação, passam ali mal mesmo, muito, muito mal. Como é que foi estares presente com um amigo teu nessa situação? Que força, como é que tu conseguiste ter força psicológica também para ultrapassar isso e ajudá-lo? Porque tudo isso é super importante. Tu próprio não podes dar a parte fraca, porque tu estás ali para não, ajudar alguém. e houve momentos em que deve ter sido destrutivo para ti, não é? Claro, Houve obviamente. momentos duros, mas também houve momentos muito, muito engraçados. Mas, quer dizer, ele era muito meu amigo, não é? Portanto, a minha motivação era essa, não é? Pronto. E depois, eu não sei se contei isto alguma vez assim publicamente. Força. Não sei se contei. Se não queres contar, não contes. Mas... A minha motivação foi essa, não é? Foi a questão da amizade. Mas, por exemplo, nós fizemos esta reportagem na Quinta da Bicuda. Portanto, alugámos lá uma casa. E quando... isto porquê? Porque nós montámos veio pessoal de Londres, num canal que eu já não me lembro qual é que era.
e armadilharam a casa toda, não é? Isto porque não tinha nada a ver com o Big Brother, que na altura estava no ar. Tinha a ver com uma coisa que foi, e esse foi um dos motivos pelo qual a reportagem demorou tanto tempo, é que o Pedro comigo não tinha problemas de estar comigo numa situação daquelas, ou de vir a estar comigo numa situação pela qual ele ia passar. E nós tivemos que, ele só me pediu que tivesse um mínimo de pessoas na casa. E então na casa só estiveram 3 pessoas. O Pedro, eu e um repórter de imagem, o Marcelo Aranda, o grande Marcelo Aranda. E o Pedro teve que conhecer o Marcelo durante 2, 3 meses, andámos ali, íamos almoçar, jantar, para se sentir à vontade com ele, não é? E nós tivemos que armadilhar a casa toda de uma maneira especial, tecnicamente agora não interessa esses detalhes, para permitir o quê? Para permitir que uma só pessoa conseguisse operar todas aquelas câmaras. Ok? E então veio o pessoal, eu já não me lembro qual é que foi o canal, mas veio uma equipa especializada de Londres que tiveram a montar as câmaras todas na casa. Eu lembro-me perfeitamente no final do primeiro dia, quando eles acabaram de montar aquilo, fomos todos jantar e eles perguntavam: bom, então, mas onde é que está o pessoal que vai ficar agora aqui? E nós dissemos: não, sou eu e ele. Estão a brincar. E eles na altura disseram assim: não, pá, isto é humanamente impossível uma pessoa, 2 pessoas fazerem isso, pá. Nós nos nossos critérios, é pá, o mínimo dos mínimos, acho que disseram, imaginem, 6 pessoas. E nós, welcome to Portugal, não é? Pronto. Isto vai ser feito assim, só com. Tanto que eu também aprendi lá uma coisa muito rudimentar, não é? Isto porque nós nos primeiros 3 dias não dormimos, não é? Os primeiros 3 dias ninguém dormiu naquela casa. E portanto eu tinha que ajudar também o Aranda, ajudei muito pouco, não é? Mas tinha que ajudar o Aranda a filmar alguns momentos, não é? E não dormiram porque? Não dormimos porque o Pedro não dormiu, claro. não é? A ressacar, não é? E pronto. Mas o que eu vos ia dizer é que em relação à motivação, portanto estávamos só nós, os 3, o João Golão ia lá uma vez por dia, 2 vezes por dia, especialmente ali naquela primeira semana, 2 semanas, e estávamos sempre com ele ao telefone, não é? A falar a qualquer hora do dia ao telefone, quando surgia assim uma crise. Mas quando entrámos para casa, antes de entrarmos, eu chamei o Pedro à parte e abri a mala do carro e tinha um taco de hóquei, que era de um tio meu que jogava hóquei, do meu tio Vítor, que era um taco de treino. Portanto, que são tacos, o pessoal que joga hóquei, não sei se ainda é assim hoje, naquela altura era assim, o pessoal treinava com tacos de madeira maciça, mas não é bem um taco de beisebol, mas anda lá perto. E eu tirei esse stick de hóquei da mala do carro e disse-lhe assim ao Pedro: olha, puto, tu é assim, nós agora vamos entrar aqui, não é? Portanto, vais esquecer a reportagem, vais esquecer isso tudo. Só tens 2 maneiras de sair daqui. Ou sais bem, ou sais com as 2 pernas partidas, porque se fores sair eu parto as 2 pernas. E não foi preciso, não é? Ainda bem. Não foi preciso partir as pernas, porque pronto. Mas tivemos lá uns momentos ainda de algum stress, mas já está, passou. Gostava muito de ver essa reportagem. Eu era miúdo quando isso saiu, tinha 11 anos, por isso não. Pois, eu acho que eu acho que ainda há algumas coisas na internet, não sei. Mas eu tenho a gravação, eu depois, um dia destes, reencaminhas, ou vens aqui a estúdio outra vez. Um dia destes eu mostro-vos isso. Um dia destes eu mostro-vos isso. E depois seguiu-se Timor. Não, Timor foi antes, não é? Depois estavas a falar que tinha sido antes. Como é que é estar num país estrangeiro? É muito giro. Sim, eu tenho a sorte de viajar muito, mas em guerra deve ser uma coisa. Não, quer dizer, não foi bem guerra. Não é? Eu não posso dizer isto, porque senão o pessoal que esteve lá mesmo, assim, na fase mais complicada. Ou seja, ainda havia conflito. Zanga-se comigo, não é? Porque esse pessoal foram verdadeiros heróis. Mas qual é que é a história? Portanto, eu entrei em Timor
se não me falha a memória, no dia 1 de dezembro. Acho que foi isso. Dia 1 de... Não, acho que foi 1 de novembro. Pois, foi dia 1 de novembro de 1999. Quer dizer, só entrar... E qual é que era o contexto? O referendo já tinha sido realizado. No pós-referendo apareceram as milícias que dizimaram ou que mataram muitas pessoas, não é? Assassinaram muitas pessoas. E aí os jornalistas que lá estavam nessa altura, sim, são verdadeiros heróis e são repórteres de guerra, porque estiveram numa guerra autêntica. E muitos, incluindo muitos portugueses, tiveram a coragem de não fugir e ficaram, não sei se vocês se recordam disto, não é? Ficaram barricados na compound, não é? Portanto, na tenda, lá numa tenda específica das Nações Unidas, e foram importantíssimos com a divulgação daquilo que estava, juntamente com outros timorenses, não é? Do massacre, não é? Daquilo que estava a acontecer lá fora, e davam entrevistas para a CNN todos os dias, para tudo o que era o órgão de comunicação social no mundo, e isso foi importante para conseguir que as forças das Nações Unidas entrassem mais depressa no território. Porque naquela altura ainda não estavam lá as forças das Nações Unidas. Portanto, eu entro já com as forças das Nações Unidas lá, há relativamente pouco tempo, mas foram outros colegas meus que acompanharam o primeiro dia da instalação das forças das Nações Unidas lá em Dili, neste caso, que é uma progressão mesmo de guerra, não é? Pronto, eles iam criando bolsas de segurança. E eu, quando eu entro, aquilo já está quase um paraíso, não é? Comparado com aquilo que foi, que tinha sido uns meses antes. Mas eu lembro-me perfeitamente que quando entrei, portanto, nós íamos para Dili, nós íamos para Darwin, na Austrália, não é? E era muito difícil chegar a Dili, porque havia poucos voos, eram voos de ajuda humanitária, voos militares. Pronto, eu lá consegui, com muitas peripécias, apanhar aqui um voozito mais pequenito e aterrei em Dili. E quando aterro, tinha lá já a equipa da SICA à minha espera. Já lá estava o meu grande amigo Faria, que por acaso morreu este ano, que foi o repórter de imagem que filmou a primeira troca de tiros entre soldados das Nações Unidas e tropas indonésias, sendo que essas imagens depois foram roubadas pela CNN como um exclusivo. A CNN depois pediu desculpa sobre isso. E o Faria era assim um amicíssimo meu, mesmo um irmão, e mais irmão ficou depois daquilo que nós passámos lá, e morreu agora aqui há umas semanas. Mas pronto, anda aqui sempre connosco. E, portanto, o Faria estava lá, mais o Paulo Tavares, que era o editor de imagem, que estava lá também. E eu, quando chego a Dili, ainda vi montes de casas a arder, não é? Portanto, a cidade, nós estávamos a nos aproximar de avião e a cidade estava a arder. Estava a arder. Era um anel de fumo à volta da cidade. O que é que sentiste quando olhaste para isso? E depois... Portanto, senti que ia ter o privilégio, Deus me perdoe por dizer isto, mas quer dizer, senti que ia ter o privilégio de viver um momento absolutamente único da história, que é a reconstrução do país, a criação de um país, não é? E senti que ia passar por momentos difíceis em termos de pessoais, não é? Porque, portanto, nós não tínhamos hotéis, não é? Portanto, nós ficávamos, por acaso nós ficámos num sítio que era o antigo hotel de Dili, mas que estava tudo destruído, não é? Tudo estava em ruínas, não é? Só tinha paredes. E então o pessoal ficava, que era uma zona que já estava segura pelas Nações Unidas, com sacos de areia e metralhadoras, não é? Aí é um cenário de guerra, não é? Pronto. Mais ou menos com um recolher obrigatório, com zonas onde nós sabíamos que não podíamos ir, sendo que depois os jornalistas muitas vezes não respeitam essa regra, não é? Pronto. E vão mesmo para onde não podem. E portanto não havia um único talher em Dili.
nós tínhamos que levar tudo, não é? Portanto, nós comíamos rações de combate, tínhamos que levar facas, ainda tenho hoje um canivete suíço, que era o meu canivete de lá. Dormíamos em tendas de tendas pequeninas, não é? Dentro desse hotel em ruínas, tínhamos coisinhas de pastilha para meter para a água, porque às vezes não tínhamos água, e por acaso tivemos que fazer isso uma ou duas vezes, e tínhamos que agarrar a água de onde tínhamos para beber, não é? E portanto nesse aspecto foi assim uma coisa muito, muito forte em termos da exigência física e mental que implica estarmos num cenário desses, não é? E depois, para além disso, nós na televisão temos que aparecer todos os dias e temos que, regra geral, ter a barba feita, uma camisinha ou uma t-shirt minimamente composta, não é? Pronto. Mas quer dizer, nesse aspecto foi assim uma experiência única e maravilhosa, porque eu passei pela Missa do Galo, que foi a primeira Missa do Galo no pós-referendo. Portanto, sem a presença do invasor, não é, do ocupante da Indonésia. E fui um dia fazer a Missa do Galo na casa do bispo Dom Ximenes Belo. E estariam para ele ali, naquela casa, 200, 300 mil pessoas. Só que não existia iluminação pública em Timor, em Dili não existia, não é? E nós não tínhamos a noção que estavam tantas pessoas lá, não é? Eu estou a tirar este número, quer dizer, não faço a mínima ideia, Sim, não é? Era um mar de gente, não é? Milhares Com de um pessoas. país profundamente católico, não é? E que naquela Missa do Galo estavam a celebrar a liberdade. Eu nos primeiros dias custou muito a entrar naquele filme porque eu sou uma pessoa muito sensível, não é? E acho que um jornalista tem que ser muito sensível, não é? Tem que permitir, quando chega a sítios destes, e não necessariamente só em sítios destes, não é? No seu dia a dia. Temos que permitir que as emoções nos trespassem, porque nós temos que ser tocados pelas coisas para depois poder transmitir isso às pessoas, não é? Pronto. Mas eu ao princípio não estava a conseguir, havia ali uma coisa que não me conseguia entrar na cabeça, que era, portanto, o cenário é este, tudo destruído, ok? Praticamente todas as famílias em Timor tinham perdido alguém, ou morto pelas milícias, ou fogo cruzado. ou se tinham ido embora, porque depois as milícias levaram praticamente metade da população de Dili à força para o lado indonésio da ilha. Portanto, Timor é uma ilha, metade sempre foi da Indonésia e metade era portuguesa. Portanto, a Indonésia invadiu a metade portuguesa de Timor, não é? E, portanto, quando as milícias se vão embora e as pessoas que eram pró-Indonésia se vão embora, levam à força muito, mas estamos a falar de dezenas de milhares de pessoas de Dili que ficam em campos de concentração no lado indonésio da ilha. Era um argumento político que a Indonésia queria ter na altura junto à comunidade internacional para dizer assim, não, atenção, estão a ver, olhem que isto, independentemente dos números do referendo, há aqui pelo menos quase metade da população que está do nosso lado. Portanto, eles levaram pessoas à força. Essas pessoas viviam em campos de concentração, que era o que era, controlados pelas milícias. Mas, portanto, o cenário é mortos, famílias que não sabem onde é que estão os familiares, não é? Casas destruídas, tudo destruído, fome, não havia comida, a não ser comida dada pelas Nações Unidas, e o pessoal feliz. Ok? Expressão de felicidade nas pessoas, não é? E um dia estava a fazer uma reportagem com uma senhora que tinha ficado com a casa toda destruída e ela tinha conseguido fugir, mais os filhos, mas acho que perdeu o marido e acho que um filho também, pronto. E a senhora estava lá perto da casa. Mas a senhora estava a falar comigo feliz. Eu perguntei-lhe, mas porquê que está assim, feliz? Quer dizer, o seu marido morreu, ou morreu alguém da família, que eu já não me lembro agora quem, um filho, ou... A sua casa são escombros, não é? É madeira queimada, não é? E a senhora está feliz. E ela disse-me uma coisa que, pronto, dá para perceber. Liberdade. Olha, eu estou feliz porque nós ganhamos, nós temos liberdade. Isto é o preço da liberdade.
E eu naquele dia cresci 10 anos ou 20. Porque, quer dizer, um tipo pensa assim, epá, sou mal pago, tenho uma casa de X, mas quero uma casa de X mais Y. Queria comprar 20 CDs, mas só posso comprar 2. E as minhas férias este mês são ali, e agora no mês que vem são acolá. Somos pouco gratos, não é? E achamos que vivemos em liberdade e que é uma coisa adquirida, não é? E que, portanto, julgamos que a liberdade é um bem eterno e não é. E eu acho que nós nos próximos tempos temos que voltar a lutar um bocadinho para que não nos comece a ser retirado essa liberdade, porque há várias ameaças nesse sentido. Algumas já estão a ser retiradas. E eu aí cresci 20 anos nesse dia, não é? Ouvir isso vindo da boca de alguém que está a passar pela situação que está. Dá para crescer um bocadinho. E pronto, e depois, por exemplo, na passagem do ano, portanto, do milénio, não é? De 99 para 2000. Imaginem isto. Foi lá que tu passaste. Foi lá que eu passei a passagem de ano, não é? Passei lá o Natal, a passagem de ano, eu saí de lá só no fim de janeiro, início de fevereiro, já de 2000. Portanto, estive lá 3 meses. Portanto, imaginem este cenário. Há um referendo, há milícias apoiadas pelos indonésios, com indonésios, mas também com muitos timorenses, que atacam a população indefesa, e há a resistência timorense, que na altura era praticamente inexistente, mas que existia, não é? Que era o Xanana, não é? Liderada pelo Xanana Gusmão, não é? Passagem de ano, havia de facto partes da população que estavam divididíssimas, não é? Super divididas. Passagem de ano, Xanana Gusmão e Ramos Horta no pavilhão desportivo de Dili, que deve ter sido das poucas coisas que ficou mais ou menos intacta, não é? Com um gongo daqueles gigantes, não é? E de um lado da bancada, pessoal das milícias, ok? Do outro lado da bancada, pessoal da resistência. Portanto, inimigos. No não é? pavilhão. Pavilhão. Isso é incrível. E ao centro, numa das extremidades, o Xanana Gusmão com o Ramos Horta, não é? Que tinha sido Nobel da Paz. Chega à meia-noite, 12 badaladas, num gongo daqueles gigantes, não é? Bom, bom. Acabam as 12 badaladas, começa a tocar o hino da amizade, o hino da alegria. Ok. Ok? E o Xanana Gusmão e o Ramos Horta vão direitinhos a um timorense que fazia parte das milícias. Esse homem tem uma história notável. Imaginem um Rambo, ok? Um Rambo. Sim, um Rambo. Ok? Que na altura da invasão indonésia estava na resistência e foi um dos homens da resistência que mais baixas infligiu ao exército indonésio. Até que com o passar dos anos ele sai das montanhas e o exército indonésio consegue captá-lo para o lado dele, que depois liderou uma das milícias. E eles vão direitinho a esse tipo, um tipo simpático, que eu conheci, mas que era naquela altura o inimigo de uma das fações, não é? Como é que ele era fisicamente? Era o tipo Rambo mesmo, Ok, ok? grande. Não tão exagerado como o Rambo, mas epá, notava-se que percebia da coisa, não é? Pronto. Apesar de ser simpaticíssimo, epá, impecável no trato e não sei o quê, mas atenção, foi só o homem que mais baixas provocou no exército indonésio, não é nas milícias, é no exército indonésio, não é? Ao longo de vários anos. E eles vão ter com ele, dão-lhe um abraço, os dois, o Xanana e o Ramos Horta.
E depois começam a ir buscar pessoal de um lado e do outro. Então aquilo acaba tudo aos abraços. E aos beijinhos, não é? Epá, isto é uma coisa... Estares lá presente a ver isso deve não ser... tem preço, Yeah, não é? isso é Não tem preço. Não trocavam euro-milhões por isto. Yeah. Não trocava. Foi das melhores sensações que tiveste na vida, se calhar. Foi, até porque eu nesse dia estou ao lado de um dos meus jornalistas mais... Uma das minhas referências do jornalismo que estava lá nessa altura, que eu agora não quero dizer o nome, mas que é uma pessoa que eu admiro imenso. E eu presenciei isso com ele, não é? Presenciei isso com o meu amigo Faria. E nós, nessa noite, conseguimos fazer uma entrevista exclusiva ao Xanana Guzmão. Com a concorrência de todo o mundo, não é? Portanto, estava lá na altura todo o mundo, não é? CNN, enfim, tudo e mais alguma coisa. E nós tínhamos uma garrafa de vinho do Porto, assim, de um ano, não sei o quê, para lhe entregar em nome da SIC, que foi o Salvador, que era um colega meu da SIC. Dos vinhos. Exatamente, que entretanto já faleceu também. Morava no Monte Abrão. Mas que morava, sim senhor, eu tive lá umas jantaradas com ele fantásticas de cabrito e de uns vinhos fantásticos era amigo do meu pai. que ele fazia. Era muito amigo do teu pai. E nós tínhamos essa garrafa para lhe oferecer. E há aqui um detalhe, é que o Fernando Faria, o repórter de imagem, não é? Que era um dos melhores repórteres de imagem do mundo, o Xanana Guzmão era quase tão conhecido como ele em Timor, ok? Porque o Faria era uma pessoa especialíssima, era moçambicano, aliás morreu em Moçambique, morreu agora em Pemba, já lá estava há algum tempo, tinha um jeito inato para línguas, portanto ele em 2 semanas aprendeu a falar tétum, que é uma coisa que os timorenses valorizam muito. O tétum é o dialeto principal mais falado em Timor, que há centenas de dialetos, mas o tétum é o dialeto mais falado, especialmente em Dili. E, portanto, o Faria já falava de tétum fluente e o Xanana gostava muito dele, já lá estava há muito tempo, não é? Há muito mais tempo do que eu quando eu cheguei, acho que o Faria já lá estava para aí há 3 meses, ou uma coisa assim. E então, eu vou com o Faria oferecer essa garrafa ao Xanana e depois pedimos-lhe uma entrevista. Mas isto à boleia do Faria era tudo mais fácil, ok? Pronto. Até porque em televisão nada se faz sozinho e faz tudo com as equipas com que nós estamos no terreno a fazer as coisas. Não há cá pessoal iluminado que consegue fazer as coisas. Isso é tudo uma grande tanga. E quem diz isso não vale nada. Mas pronto. E então, à boleia do Faria, nós conseguimos oferecer essa garrafa ao Xanana Guzmão, que vinha da SIC, por intermédio do Salvador, e depois pedimos-lhe uma entrevista. Porque na altura o Xanana Guzmão, a grande dúvida era se o Xanana se ia candidatar a Presidente da República ou não. E ele começa-nos a dizer, mas eu tenho aqui montes de pessoal a querer entrevistar-me, e eu disse, mas comandante, veja lá se nos dá a entrevista a nós. Bom, como é que nós fizemos aquilo? Metemos a câmara dentro de um saco de desporto, porque nós estávamos rodeados de jornalistas, não é? Uns portugueses, outros não, e combinámos um encontro na casa de banho do pavilhão. E eu e o Faria vamos com a câmara escondida e o microfone nesse saco de desporto, que arranjámos para ali, já nem sei bem como é que aquilo apareceu ali. Casa de banho, não é? Como se fôssemos à casa de banho. O Xanana vai também à casa de banho. Quando ele entra, nós fechamos-lhe a porta e fizemos-lhe a entrevista. Que foram para aí 2 minutos, 3 minutos, não é? Mas que depois aquilo correu o mundo, não é? No dia a seguir, não é? Porque foi a primeira vez em que ele assumiu que não queria ser candidato a Presidente da República, não é? E pronto. Como é que nós estamos de tempo? Se calhar já vos estou a dar uma grande seca. Não, seca não, nós estamos a adorar. Eu estou agora a querer perceber, é que depois regressas de Timor para a SIC, não é? Uhum. E eu começo, na altura, lembro-me, tu chegaste a apresentar telejornais na SIC. Não, na SIC nunca, não. Okay. Só na SIC Notícias. Exatamente, ok. Só na SIC Notícias. Isso na SIC Notícias foi muitos anos ainda. Ok. Até que ano é que estiveste na SIC? Eu estive na SIC
até 2009, acho eu. Foram Portanto, eu acho que saí da SIC em setembro, outubro de 2009. Ok. Eu Temos tenho aqui quase outras 15 coisas anos. engraçadas também para perguntar, mas Pergunta. desculpa, vai força aí você. Tive 15 anos na SIC, sim. 15 Ok. Tive 15 anos na SIC. Antes de Força, mais, Pedro. como é que vocês se conheceram? Nós Sei que trabalhámos conheceram-se os dois, trabalhavam os dois na televisão. Mais que tudo, o meu pai É. trabalhou na SIC, foi um dos fundadores da SIC e como tal, conheceu o Joff na SIC. Andou lá a aturar-me, não é? São camaradas. E depois, coincidência das coincidências, mais tarde eu também fui jornalista também. Claro que tive- foste. E bom jornalista. Um grande produtor, barra jornalista. e Ou jornalista trabalhei, barra produtor. e trabalhei com o Joff já quase há 10 aninhos. Meu. Se Sim, nós pensarmos, já porque eu quase há saí da 10 SIC em anos. 2009 para ir fundar uma televisão que foi o Económico TV, Exatamente. um canal só de economia, não é? E foi aí que nós trabalhámos, ainda trabalhámos uns aninhos, e E o foi aí João que era um conheceu grande o produtor. Carlos Pedro Dias também. E E com o aí conheceste Valdemar. e o tivemos lá Valdemar, com o claro, Valdemar. que tinha trabalhado também comigo Depois, na entretanto, SIC. tu sais do Económico, vais para a CMTV, Uhum. não é? E é onde Fundar a estás. CMTV também. Exatamente. Portanto, eles contar com a SIC Notícias, que me passou um bocadinho ao lado, porque não estive envolvido diretamente naquilo, mas que estive lá, não é? Pronto. Já são 3 programas. E já depois já vou na terceira televisão que vejo assim a crescer do início. Paralelamente a isto, deste aulas. Dei aulas, isso é uma grande paixão, não é? Dei aulas na Universidade Autónoma Deste aulas de quê? de televisão, Ok. não é? De jornalismo televisivo, não é? Que é uma coisa que eu gosto muito de dar, mas que neste momento não consigo. Faço só umas pós-graduações em parceria com a CMTV, lá no UAL, na Autónoma, mas gosto muito de dar aulas, não é? Gosto imenso de dar aulas. Aqui estou aqui com uma pergunta que há bocado fiquei aqui com ela atrás da orelha, que tu estavas-me a falar dos jornalistas e dizias que um jornalista deve deixar trespassar-se pelos sentimentos. Claro que deve. Mas esta minha opinião é polémica. Não. Mas quer dizer, eu defendo-a, Eu enfim, só quero é perceber intransigentemente. de que forma é que tu te deixas trespassar por esses sentimentos. Tens que deixar-te trespassar segundo aquilo em que acreditas, não é? De uma forma diária, porque não dá para desligares do teu trabalho. Sim. E como é que isso afeta as tuas relações pessoais? Não, isso não. Eu quando me estava a referir a esta coisa de deixar trespassar, não é, pelas emoções, é mais num quadro em que nós estamos na rua a fazer reportagens, não é? Ou quando somos enviados, não é, a um sítio qualquer. Mas é claro que hoje em dia, acima de tudo o que eu sou hoje em dia é pivô, continuo a mesma a deixar-me tocar pelas coisas, a ficar indignado quando tenho que ficar indignado, a ficar sensibilizado quando tenho que ficar sensibilizado, porque isso, um pivô também passa muito isso, não é? Mas nunca afeta as relações, não pode afetar as relações, quer dizer, não pode, não é? Não pode Como é que afetar as estás em relações. estúdio e ficas indignado com algo que estás a ouvir da parte de alguém ou algo do género e não poderes reagir da forma que Mas quem é que gostarias diz que não de possa? reagir? Reages? Claro que sempre da reajo. forma que Claro. queres reagir? Claro que Ok, reajo, óbvio. ok. Claro que reajo. Boa, Mal de mim se não o fizesse. boa. Estás feliz, Joff? Estou feliz, estou feliz e estou muito feliz na CMTV, que foi assim um projeto absolutamente maravilhoso, com uma equipa muito especial e que fruto de uma entrega e um trabalho assim árduo, muito árduo. Eu acho que neste momento o Correio da Manhã e a CMTV têm uma ligação muito especial aos telespectadores. Os telespectadores confiam muito em nós. E isso é um privilégio que tem que ser encarado como um privilégio, com muita humildade sempre, mas eles sentem essa ligação e nós também sentimos essa ligação, porque é para as pessoas que nós trabalhamos. Ok.
É para as pessoas e é pela verdade e acima de tudo para ajudar os mais fracos e os mais necessitados e os que têm menos voz. Continuas a achar que o jornalismo é uma ferramenta para isso? Eu, no dia em que achar que o jornalismo não é isto, saio do jornalismo. Na própria hora. Mas neste momento, no Correio da Manhã e na CMTV, a essência do jornalismo que o Correio da Manhã e que a CMTV faz é este. Aliás, isso está inscrito na Carta de Princípios, não é? Do Correio da Manhã e da CMTV. Quais são... Para mim só faz sentido ser jornalista para auxiliar, para revelar injustiças, para denunciar corrupção, para acompanhar e fiscalizar jornalisticamente o trabalho dos políticos e para dar voz a quem não tem e denunciar injustiças e ajudar a que algumas dessas injustiças sejam corrigidas. Isso é que é ser jornalista. Por isso é que esta profissão é uma profissão especial, porque quem gosta mesmo disto, e felizmente ainda são muitos, anda aqui com um espírito de missão, não é? Tu ainda hoje queres mudar o mundo, não é? Eu quero mudar o mundo, claro. Esforço-me por isso todos os dias. Esforço-me por isso todos os dias. E tu sentes que todos os jornalistas, ou que a maior parte, pelo menos, que estão ligados à área do jornalismo, têm a mesma maneira de estar na profissão como tu? Não quero falar dos outros. Não quero falar dos outros. Eu e a equipa do Correio da Manhã da CMTV somos todos assim. Por isso é que as coisas correm bem também, não é? Mas mudar o mundo não é tão difícil como nós pensamos. Porque às vezes basta mudar a vida de uma pessoa para nós ficarmos absolutamente felizes com isso, não é? E nós mudamos a vida das pessoas todos os dias. Nós todos os dias conseguimos fazer coisas boas. No início do primeiro confinamento, em que nós levámos todos um tarião brutal, nós conseguimos, por exemplo, em reportagens que fizemos, a denunciar casos de pobreza de pessoas que não tinham dinheiro para ter computadores, para os filhos poderem aceder à escola à distância, pessoas que não tinham telemóveis, pessoas que tinham perdido o emprego e que tinham rendas em atraso. Nós conseguimos, a muitas pessoas, criar uma onda de solidariedade entre telespectadores e essas pessoas, que nós conseguimos resolver situações complicadíssimas da vida de muitas pessoas. E foi graças a quê? Graças às nossas reportagens, graças a nós denunciarmos essa situação. A vida dessas pessoas mudou, melhorou um bocadinho, ok? Isso é mudar o mundo. E isso faz-me dormir muito bem à noite, sempre que eu e todos os outros, não é, contribuímos para isso. E contribuímos. Diz-me uma coisa, as tuas filhotas, deixa eu um bocadinho são as maiores. Alguma delas com essa paixão pelo jornalismo? Não, muito longe. Não. A milhas de distância. Sério? Quais é que são os seus interesses? A milhas de distância. Olha, uma delas... São 3, não é? São 3. A mais velha agora está numa onda de... Porque desde pequenina gosta muito disso. E tem todo o meu apoio, porque eu, acima de tudo, quero que elas sejam felizes. Eu e a mãe, e a Rita, e a Ritinha, queremos que elas sejam felizes. A mais velha agora acabou o 12º ano, agora está a tirar curso de maquilhagem, está a pensar ir, quando for possível, não é? Não só pelo Covid, mas até por uma questão financeira também, que é preciso juntar dinheiro para isso, ir para Milão, tirar um curso de super maquilhagem, que é o que ela quer ser na vida. Maquilhagem de moda, não é? Maquilhadora, não é de moda, não é? Do meio quer ser, que é uma bailarina fantástica, quer ser gestora. E eu acho mesmo que ela tem talento para isso e eu preciso mesmo que ela depois, mais uns aninhos, comece aqui a gerir as finanças do pai, que não é uma coisa em que eu de facto seja muito bom. E a mais pequenina tem 9 anos ainda, não é? Pronto.
Ainda não sabe. Mas todas elas são comunicadoras fantásticas. A mais pequenina é uma comunicadora assim... Se calhar está aí, nata. se não calhar é? está aí a futura jornalista. Não sei, quer dizer, não sei se será jornalismo, mas será. Whatever, Poderá apresentadora. fazer o que quer que ela queira nesta área de comunicação. Tem esse feeling. Essa tem esse feeling. Ela achou o teu maior refúgio? Elas são a coisa mais importante da minha vida, não é? E são elas que me dão força para quando eu estou mal, não é? São elas que. Como é que é aquela expressão do Mário Soares, não é? Só é derrotado quem deixa de... só perde quem deixa de lutar, não é? Ou só é vencido quem deixa de lutar, quem deixa de lutar, não é? Nós na vida vamos ao tapete uma data de vezes, não é? Tens aqui um exemplo. Tenho aqui um exemplo, não é? De um fighter fantástico. Que ainda estávamos a falar nisso há bocadinho, não é? Este homem tem que me dar tem que me começar a dar uns treinos. Depois já vamos combinar isso, não é? Vamos. Quer dizer, nós na vida vamos ao tapete várias vezes, não é? Para mim, o ano de 2020 foi, em termos pessoais, até por vários motivos, que também não interessa agora aqui falar, foi o pior ano da minha vida, pessoal. Ok? E quem me ajudou a levantar foram as minhas filhas. Foi, acima de tudo, as minhas filhas, não é? Para além da minha namorada atual, da Raquel, não é? Mas foram as minhas filhas, eu levanto-me por elas, não é? Se calhar sem saberem até, não é? Sim, quer dizer, podem ter uma noção, mas quer dizer, eu levanto-me por elas e elas é que me dão força para eu fazer coisas maravilhosas, não é? Até porque eu quero mesmo que elas fiquem orgulhosas do pai e que achem que eu sou o melhor pai do mundo. Sei que não sou, não é? Pronto, mas para elas, se calhar és, meu. Mas as minhas filhas são a coisa mais maravilhosa que há no mundo, são os filhos, não é? Exatamente. Ponto final, parágrafo. Não é? Olha, Ganjoff, e com essa, se calhar vamos ficar por aqui, que eu já percebi. Tenho tanta pena porque ainda tinha aqui umas cenas para perguntar. Mas se calhar diz uma coisa, ainda tens Ok, aqui 10 bora. minutinhos. Não, então bora lá. Essa Vamos é muito embora. rápido isto aqui, porque eu tenho mesmo curiosidade. É Força. Na tua carreira tiveste assim momentos super marcantes, mesmo a nível pessoal, porque acredito que teres feito a reportagem da agonia, o ter estado em Timor, são coisas que te marcaram Sim. a nível pessoal também. E como é que é, de repente, que não há de ter sido de repente, obviamente, mas passares de trabalhos super importantes a estares a gerir debates entre dois adeptos de futebol diferentes em que estão completamente aos gritos e tu estás a tentar pôr ordem naquilo. Isso também é super difícil, de certeza. Isso é super difícil. Ainda hoje estive a ver um do André Ventura com outro senhor aos gritos e tu a teres que pôr ali ordem Tive que dar um morro naquilo. na mesa, não é? Tive que dar um morro na mesa. Mas isso aí, esse episódio foi um episódio que revela um falhanço absoluto da minha parte, enquanto pivô. Ok. Porquê? Porque um pivô nunca pode fazer aquilo que eu fiz naquele momento. É sinal que perdeu o controle absoluto daquilo que está a acontecer naquele Mas momento. numa situação daquelas é Não pode. Mas é muito difícil, não é? Isso é... Não, ok, mas... Ainda assim... Um tipo quando falha, falha. Não há desculpas. E eu falhei naquela noite. Como pivô, falhei naquela noite. Eu jamais poderia ter feito aquilo. Eu dou-me bem com o André Ventura, dou-me bem com os outros membros do painel, mas com o Aníbal Pinto, o problema foi com o Aníbal e com o André. Exato. Mas, até porque aquilo era um programa em que eu saía do registro do jornalismo e do pivô normal, não é? Portanto, era uma coisa até um bocadinho intimista, em que eu estava num registro completamente diferente, um registro pivô de informação, de jornal principal, não é? Mas esse programa é um programa dificílimo de fazer, porque são 2 horas, mais de 2 horas, em que nós estamos sempre no fio da navalha, onde a coisa pode sempre descambar. E eu comecei a fazer esse programa, primeiro foi o José Carlos Castro, depois fui eu. Esse programa, quando apareceu, era o último das audiências, portanto perdia para o programa de desporto que existia à mesma hora, à segunda-feira, que foi uma batalha maravilhosa no Cabo.
uma das batalhas mais difíceis era desses programas. Portanto, a SIC tinha o dia seguinte, a TVI tinha um que agora não me recordo o nome, mas que era ótimo também. E a CMTV, quando lançou esse programa, até por ser o último, foi aquele que tinha menos audiência. E nós conseguimos passar de último para liderança incontestável. Eu, quando saí do programa, tínhamos um ano semanal de lideranças. Quer isto dizer que, ao longo do ano, em todas as segundas-feiras, nem a SIC Notícias, nem a TVI nos ganharam. Nós ganhamos sempre, não é? Pronto. Mas isso aí é uma falhança. Isso é um falhanço para um pivô. Portanto, um pivô Perder as tribeiras nunca assim. pode chegar a esse limite. Nunca pode. Quando um pivô faz isto, falha redondamente, não é? E eu aí falhei redondamente, não é? Mas conseguir manter-te ali... Mas esse programa é muito difícil de fazer. Extenuante. Eu saía de lá de rastos. 2 horas, imagino. Saía de lá de rastos. Mas ao mesmo tempo muito estimulante, não é? Mas ao mesmo tempo muito estimulante, e foi um programa que eu gostei muito de fazer, que eu nem por sombras sonhei que o iria fazer alguma vez, não é? Foi assim um convite do Otávio Ribeiro, que é o diretor-geral executivo, o diretor-geral editorial, assim é que é, da Cofina, portanto é uma espécie de super diretor, não é? E que é uma pessoa que eu admiro profundamente, e sou amicíssimo dele, hoje em dia é assim uma espécie de um irmão mais velho, não é? Com quem eu tenho assim uma relação tipo... Eu acho que ele é o Mourinho das redações. Porque é um condutor de homens fantásticos. E atenção que eu já trabalhei com um tipo também absolutamente fantástico, que era o Rangel, atenção, não é? Até acho que posso dizer que já fui uma espécie de um Rangel Boy, que na altura era uma expressão que se usava. Mas quer dizer, mas o Otávio é alguém absolutamente fantástico, que faz muita falta ao jornalismo em Portugal, que vive para o jornalismo e para a verdade, e é talvez a pessoa mais corajosa que eu conheço. E quando nós temos assim um treinador, entre aspas, facilita a tarefa. Sabemos que podemos ir para a guerra, que temos sempre as costas protegidas, não é? E quando nós estamos a lutar e sabemos que temos as costas protegidas, não é? A coisa é mais fácil, não é? E isso foi o Otávio Ribeiro que um dia veio jantar comigo. Por acaso, nesse dia ele ofereceu-me uma super lagosta. Não sei se foi por causa disso ou não. Mas a meio desse jantar faz-me este desafio. E eu disse, mas Otávio, ok, eu gosto de desporto e comecei na SIC, no tal programa, nos Donos da Bola. Mas quer dizer, tu queres que eu vá fazer isso? Mas eu também não sou assim um super especialista em desporto. Mas eu não quero que tu lá vás para ser super especialista em desporto. Eu quero que tu lá vás para ser o que tu és. E até podes fugir assim um bocadinho do teu registro normal de pivô. E geres aquilo como se estivesse a gerir um debate entre políticos e pronto. E assim foi. Mas foi um desafio giro. Esse foi um desafio muito, muito giro. Até porque esse programa agora está muito bem entregue à Marianita, à Mariana Águas. Mas quer dizer, agarrar naquilo e levá-lo do último lugar ao primeiro líder incontestado durante um ano, desculpem-me a imodéstia, mas deu um gozo do caraças. E um trabalho do caraças de certeza absoluta também. Sim, mas o pessoal também se diverte a fazer isto, não é? O jornalismo também tem este lado bom, é que se nós não gostamos disto, não conseguimos andar aqui muito tempo, não é? E nós mesmo no meio do stress absoluto e da tensão, ser jornalista é viver em pressão constante. Alta pressão, mesmo alta. Se calhar mais ou menos a mesma que tu tens quando começas um combate. Ok? Acredito que sim. A descarga da adrenalina. É isso constante. Um combate dura, não sei, 5 minutos, 3, depende das modalidades. 15 não é? minutos. 15 minutos. Imagina, estás nessa descarga de adrenalina 2 horas. 2 horas e meia. É bom, não é? Mas também tem. É bom. Também tem. É cansativo. Mas depois o pessoal Quando acaba... sai de lá
cansadote, não é? Pois, Mas fiz com mas aquilo cheio de vontade para fazer outra. Mas esses debates, aquilo é quase um combate. Se deres 2 luvas de boxe, deres um par de luvas de boxe, É um combate de dialética, é. Aquilo. E depois tu tens, enquanto pivô, tu tens que ter o talento de permitir que tudo seja dito com liberdade absoluta, com convicção e com garra, não é? E com determinação, mas sem ultrapassar limites, não é? Pronto. E esse exemplo foi um exemplo em que um limite foi ultrapassado, mas acima de tudo aí, como eu já disse, o principal responsável fui eu. Não, eu não vejo, visto de fora, não vejo isso desse. Não, mas é. Mas é. O principal Já tiveste mais responsável. algum momento desses? Não, nunca. foi assim o único. Nunca. Sim. Até porque eu quantos sou, anos? regra Talvez. geral, sou calmo, não é? E conciliador. és um Sim, gajo conciliador, é. sim. Sempre foste. Assim meio maluco e meio... Sou uma espécie de secretário-geral das Nações Unidas. Dos Que é bons. giro. Diogo, tens mais alguma Não, coisa para está Não? feito, não vos chatei mais. Pessoal, gostei muito de estar Olha. aqui com esta conversa e, ao menos, vamos lá ver se isto aqui, da próxima vez que eu cá ver, se isto já é uma rádio, se faz favor. Ok? Jovem, muito obrigado tchau, por teres pessoal. vindo. Muito Fica aqui obrigado. mais um episódio do Fighter e o Careca. Ele agora vai-me começar a treinar e daqui a 3 ou 4 meses eu venho cá, se vocês me deixarem. Não, nós... Que é para fazermos aqui a evolução do treino, desde o ponto zero Boa ideia, até... porque uma das coisas que nós temos... Já deve estar a combater aí. terceiro ou quarto mês já. Pronto. Com o talento natural que Aí- deves ter, que acredito que Aí tenhas. também há a modalidade daquela tipo, sei lá, os veteranos ou uma coisa assim. não é ou- preciso isso. Pronto, Eu acredito que com o pronto. talento que tu deves Sim, ter, senhora. Super daqui a veteranos. 4 meses estamos. E o treinador também é muito bom, também vai nos Óbvio, ajuda. óbvio. Não, a grande verdade é que nós temos o plano aqui para o podcast de ir trazendo de novo os convidados que já cá tiveram. Pronto, nós está queremos fazer fechado. isto com toda a gente. Pela minha parte até está fechado. porque eu sei que tens compromisso, o Diogo também e eu também, e portanto temos que nos ir embora, mas isto soube-me a pouco. Eu gostava de estar aqui um bocadinho mais a eu tenho falar mais contigo. histórias giras para Sim, contar, não é? tens. Pronto, E tenho nós mais vamos histórias querer giras, ouvir. pessoal. Jovem, Tá. Então muito vá. obrigado. Muito gosto. Obrigado. Ficamos por aqui. Um abraço do Fighter e o Careca. Voltamos em breve. Fiquem bem. Rigorosamente a não perder.